Olá, queridos estudantes, queridos espectadores, sejam bem-vindos ao Jornal Dominante. Aqui é o professor Sandro Massanani, o nosso jornal semanal, onde escolhemos algumas das principais notícias que apareceram na semana e analisamos elas sob a ótica da prova do Enem ou de vestibulares em geral, notícias que podem cair nas provas ou que já apareceram em algum momento que podem retornar. Assistam os episódios anteriores. Eu tenho certeza que vocês assistindo o nosso jornalzinho semanalmente vão estar bem antenados com os assuntos de atualidades, bem preparados para esse tipo de questão. Separamos para esse episódio 3 notícias. Vamos lá. A primeira notícia refere-se ao aniversário de 20 anos da invasão dos Estados Unidos no Iraque, uma das invasões mais polêmicas e mais problemáticas. Em 2003, uma coalizão liderada pelos Estados Unidos vai invadir o Iraque com o objetivo de derrubar o governo do ditador Saddam Hussein e eliminar supostas armas de destruição em massa que nunca foram encontradas. Então, essa talvez seja a grande chave da polêmica. O governo americano, na época presidido pelo George W. Bush, aliado ao governo do Reino Unido, o primeiro-ministro era o Tony Blair. É importante a gente lembrar que essa invasão ela foi reprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. A França, a China e a Rússia votaram contra, somente Estados Unidos no Conselho dos Membros Permanentes, que tem poder de veto. Somente Estados Unidos e Reino Unido votaram a favor. A questão é que, no contexto da época, os Estados Unidos estavam vindo da invasão do Afeganistão após o ataque às duas torres em 2001 e querendo aumentar a sua influência na região, no Oriente Médio, o controle sobre a questão do petróleo. Então, uma área geopolítica muito importante. Os Estados Unidos vão forçar essa invasão ao Iraque sob o argumento das armas de destruição em massa. Na própria época, isso já era bem contestado. E hoje, então, passados 20 anos, fica bem evidente que os Estados Unidos forçaram muito a barra e que não havia informações sólidas referente a essas armas de destruição em massa, que, obviamente, como acabamos de ver, não foram encontradas. O Saddam Hussein ele acaba sendo executado, inclusive por iraquianos, sobre a influência ali dos Estados Unidos, e a guerra vai terminar com a retirada das forças americanas em 2011, mas que até hoje gera e gerou consequências desastrosas. Alguns estudos apontam até 500 mil de mortes na guerra do Iraque. Nós vamos ter um Iraque completamente fissurado, vamos ter a origem do Estado Islâmico a partir dessa invasão, que vai ser o Estado Islâmico vai se originar a partir da Al-Qaeda, que situava-se, do núcleo da Al-Qaeda no Iraque. Nós vamos ter vandalismo em locais históricos. É sempre bom lembrar que o Iraque é o berço da chamada civilização com a Mesopotâmia. Então temos consequências bem pesadas e desastrosas da invasão dos Estados Unidos no Iraque, assim como a própria invasão dos Estados Unidos no Afeganistão. No início não tão polêmica por causa do ataque às duas torres, foi se tornando algo, os Estados Unidos se arrastando com essa invasão, com muitos gastos e sem ganhos concretos. Então há inclusive a discussão se os Estados Unidos teria ganho essas guerras. Isso é bem relativo. O que é para a gente ficar de olho? Disputa entre Estados Unidos, China e Rússia por influência no Oriente Médio hoje em dia. Então, inclusive a Rússia, muito influente na guerra da Síria, os Estados Unidos perdendo a influência e a China ganhando influência. Inclusive, comentamos no episódio da semana passada, a China intermediando uma reaproximação entre Irã e Arábia Saudita. Então, em 20 anos, as peças na região do Oriente Médio, as peças que geram ali influência, estão mudando. Estão mudando. Os Estados Unidos foi perdendo espaço, a China está ganhando, e a Rússia buscando aumentar a sua área de atuação, principalmente, como acabamos de falar, na guerra da Síria. E também, lógico, fiquem de olho na geopolítica do Oriente Médio desde a Primeira Guerra, porque aparece nas provas, aparece no Enem, aparece nos vestibulares em geral, aparece principalmente a criação do Estado de Israel, 1948, Guerra dos Seis Dias. Então é importante que a gente saiba os principais momentos da história do Oriente Médio e da Palestina, pois são questões comuns. E também que a gente saiba, inclusive, o contexto dessa chamada Guerra ao Terror, que vai ser alçada aí a partir do ataque às Torres Gêmeas, em setembro de 2001.
Bem, então vamos para a próxima notícia. Refere-se a essa disputa pela nova ordem mundial. Temos comentado isso nos nossos episódios, e essa semana o presidente chinês Xi Jinping visitou a Rússia, visitou o Putin. O presidente da China fez uma visita diplomática à Rússia apenas 3 dias após o Tribunal Penal Internacional em Haia emitir um mandado de prisão, que a Rússia não reconhece, logicamente, para Vladimir Putin por crimes relacionados à guerra com a Ucrânia. Então nós estamos observando uma aproximação entre China e Rússia. A China tem um discurso meio ambíguo em relação à guerra da Ucrânia. Ela diz que quer fazer acordos de paz, que quer que a guerra acabe, mas ao mesmo tempo ela não é muito incisiva com isso. E há alguns analistas que afirmam que a China pode, inclusive, começar a fornecer armas para a Rússia, o que seria talvez catastrófico, porque ficaria bem definida de um lado China e Rússia e do outro lado Estados Unidos, junto com a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que os Estados Unidos faz parte. Inclusive é uma das razões aí da guerra. O que a gente tem que ficar de olho, então? A China busca um papel maior na diplomacia internacional, isso já há alguns anos, não somente um papel econômico, então, isso é interessante, porque já há algum tempo a China vem crescendo de influência econômica. Agora a China está querendo também uma maior influência política, como acabamos de comentar. A China, de forma até surpreendente, intermediando uma aproximação entre Irã e Arábia Saudita, atuando no Oriente Médio. Então a China quer buscar esse papel de destaque na diplomacia internacional. E o conceito de nova ordem mundial, que é multipolar, isso aparece nas provas. Antes, até durante a Guerra Fria, a ordem era bipolar, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Com o fim da Guerra Fria, acreditava-se que o mundo ia se tornar unipolar. Somente os Estados Unidos teriam uma grande influência. Não foi o que aconteceu, pelo contrário. Os Estados Unidos ainda ficou durante o tempo como a maior referência política, ainda é a maior economia, ainda é a nação com maiores investimentos militares, porém nós temos novos agentes, novos atores surgindo no palco, a própria União Europeia, a China muito forte, países emergentes, a própria Rússia, a Índia, o Brasil durante um tempo também chegou a estar ali dentro, tendo alguma influência internacional, vamos ver se retorna. Então, nos últimos meses, a gente tem observado uma intensificação da rivalidade entre China e Estados Unidos, que pode até formar uma nova espécie de guerra fria. Não exatamente igual, logicamente, Estados Unidos e União Soviética, mas pode, de repente, encaminhar o mundo para uma nova ordem bipolar. A gente não tem como prever nada disso. Mas o que a gente tem hoje no mundo é a China crescendo em influência, os Estados Unidos tinha dado uma recuada, perdeu influência um pouco na África, perdeu influência no Oriente Médio, mas com a guerra da Ucrânia, os Estados Unidos voltou a ter um protagonismo. Então nós estamos aí num momento de muita tensão, e é curioso a gente ver a Rússia sendo, de certa forma, menor do que a China. Porque durante a época da Guerra Fria, logicamente, apesar da China ter rompido com a União Soviética, isso é importante, após a morte do Stalin, a China ela não vai ser uma aliada da União Soviética a partir da década de 1960, mas a União Soviética era muito mais poderosa que a China. E agora a Rússia ela está um pouco, vamos dizer assim, na sombra da China. Então é um movimento isso geopolítico assim, bem interessante. Então fiquem de olho, porque questões sobre nova ordem mundial, questões sobre a ordem bipolar da Guerra Fria costumam aparecer. E novos atores, novos agentes surgindo para poderem também participar dessa ordem. E vamos para a nossa terceira notícia, que é referente ao Dia Mundial da Água, que é comemorado desde 1993 pela ONU, no dia 22 de março. E qual o objetivo? Inclusive, foi estabelecido o Dia Mundial da Água na Eco 92, uma das mais importantes conferências ambientais, foi no Rio de Janeiro, em 1992. E o Dia Mundial da Água tem como objetivo reforçar a importância do uso sustentável da água e conscientizar a população sobre os problemas e também refletir, reafirmar possíveis soluções para as questões hídricas. Cai muito no Enem, questão da água, muito nas provas de vestibular, assunto obrigatório. E geralmente essas questões passam por alguns pontos recorrentes,
como, por exemplo, fiquem de olho, está ali né, no destaque, impactos negativos da escassez da água e suas causas físicas, sociais e econômicas, e problemas relacionados à escassez da água no Brasil. Vamos comentar um pouco sobre esses tópicos, porque há no Brasil uma crença, um mito da abundância, de que o Brasil teria água assim infinita, apesar do Brasil ser um dos países com maior quantidade de água doce do mundo, nós temos problemas sim, relacionados a questões envolvendo recursos hídricos. Vamos falar de uma forma mais geral, primeiramente. Coloquei na tela para a gente, 2,2 bilhões de pessoas não têm acesso, isso veio dados da ONU, não têm acesso a serviços seguros de água potável. Então, um número bem considerável, e mais da metade da população global carece de serviços de saneamento. Então, não é um bom panorama, vamos dizer assim. A escassez de água pode ter impactos negativos na saúde, educação, agricultura, energia, segurança e desenvolvimento. Tudo isso, pessoal, o Enem costuma cobrar bastante. E muitos países e regiões enfrentam estresse ou escassez de água, especialmente na África, Ásia e o Oriente Médio, que faz parte aí basicamente da Ásia, mas alguns consideram um pedaço norte da África também, como o Oriente Médio. E vamos falar em relação ao Brasil, que a situação, como eu disse, existe esse mito da abundância, mas a situação ela é bem preocupante. Mais de 35 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água tratada no Brasil, um número bem considerável. E notícia bem recente, o sistema de abastecimento de água potável gera 37% de perdas. Ou seja, a água na trajetória que faz os reservatórios, etc., até a nossa casa, por exemplo, perde 37%. Isso é absurdo, isso é um número quase metade. Então, olha o desperdício que nós temos em relação à questão hídrica. A falta de tratamento do esgoto compromete mais de 110 mil quilômetros dos rios brasileiros que recebem os dejetos, a questão da poluição. Temos, então, problemas relacionados à água no Brasil seríssimos, por causa da geração de energia hidrelétrica, expansão da fronteira agrícola. A agricultura é a atividade que mais utiliza água no mundo. E a poluição hídrica, com dejetos, seja industriais, dejetos urbanos. Então, o Brasil, porque havia uma ideia de que somente em parte do Nordeste nós teríamos aí escassez de água. Não é bem isso, estamos com problemas crescentes relacionados à água. Então, acredito que os governos têm que prestar muita atenção nisso, pois a situação está tendendo a piora. Isso já vem de bastante tempo. Então, essas foram 3 notícias que nós achamos importantes destacar. Com certeza podem aparecer nas provas, assuntos bem comuns, já caíram também diversas vezes. Bons estudos, pessoal. Não esqueçam que nós temos aí todo o conteúdo para o Enem, para os vestibulares, no nosso canal do YouTube. Inscrevam-se no nosso canal, assistam nossos vídeos. Temos aulas ao vivo, de segundas às sextas. Inscrevam-se nas nossas redes sociais, para nós irmos juntos nessa caminhada, para a sua aprovação, para vocês serem aprovados e conseguirem aí o grande sonho de cursar uma universidade de qualidade. Bons estudos e até a próxima!